Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1, como eu falei. A palavra do Senhor diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu com meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isso a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Se assenta no seu lugar, em nome de Jesus. O título da nossa mensagem hoje é Verdade e Amor. Verdade e Amor. Eu gostaria de ler novamente o texto. Como são apenas 7 versículos, a gente pode fazer essa leitura de novo, bem breve. E é importante para que fixe na nossa mente as ideias que nós vamos falar aqui hoje. Vamos ler a partir do versículo 1 novamente. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu com meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, igreja? Esse é um texto muito lindo, mas principalmente o versículo 4, que diz: você abandonou o seu primeiro amor, como está aí na sua versão, né? Você abandonou o seu primeiro amor. É um texto muito conhecido, que nós precisamos entender bem ele, para poder trazer para nossas vidas realmente o que o Senhor quer dizer ao falar essas palavras para a igreja de Éfeso, e também para nós hoje, quem sabe. Como eu falei, o título da mensagem hoje é Verdade e Amor, e vocês vão entender o porquê durante essa mensagem. Aqui é a carta escrita para a igreja de Éfeso. A partir de hoje nós vamos começar a falar sobre essas 7 igrejas que o Senhor Jesus chama o apóstolo João para escrever uma carta para cada uma dessas igrejas. E a primeira igreja a receber a carta é a igreja de Éfeso. Cada igreja recebe uma carta diferente. Amém? E a primeira igreja é a igreja em Éfeso, que é a cidade onde a igreja está localizada. A cidade de Éfeso, naquela época, era a maior e mais importante cidade da província romana. Alguns historiadores vão dizer que ela tinha mais ou menos 300 mil habitantes. Era algo assim, era uma cidade muito grande, né? Uma cidade, para uma província romana, era algo assim, de muita gente. E além disso, ela se tornou uma das cidades mais importantes por causa dos templos idólatras que ali haviam. A cidade de Éfeso era conhecida como a guardiã do templo de Ártemis, ou da deusa Diana. Ártemis era
a deusa para os gregos, e Diana para os romanos. Era assim que era conhecido, e existia ali um templo enorme, e eles se gabavam, se vangloriavam por serem conhecidos dessa maneira. Olha, nós somos os guardiões aqui do templo da deusa Ártemis, da deusa Diana. E era assim que eles se apresentavam para as pessoas e se vangloriavam. A cidade de Éfeso é uma cidade muito idólatra. Era uma cidade que girava em torno de idolatria. Tanto que depois, além do grande templo de Diana, eles também construíram ali outros templos de adoração aos imperadores romanos. Então, era uma cidade que era movimentada, o que girava ali era idolatria. Era uma cidade que a idolatria fazia parte, não somente nos templos, não somente porque tinha templos, mas porque também a economia girava em torno disso. Lá em Atos capítulo 19, a gente vai ver que há uma confusão. Já em Atos havia uma confusão, porque o apóstolo Paulo, pregando a palavra naquele lugar, pregando o evangelho de Deus, muitas pessoas estavam se arrependendo, muitas pessoas estavam crendo na mensagem e estavam abandonando a adoração a esses deuses, a essas deusas. Aí os artífices, os homens que trabalhavam produzindo as imagens, que trabalhavam produzindo os itens de adoração nos templos, se revoltaram, porque a economia deles começaram a baixar. Então houve revolta, eles queriam pegar Paulo, queriam matar Paulo, houve revolta. Graças a Deus não houve o pior, mas a confusão foi grande naquela época, porque mexeu no bolso. E quando mexe no bolso do ser humano, aí nós encontramos ali muitos deuses escondidos. Então a economia de Éfeso girava em torno disso. As pessoas trabalhavam com isso, irmãos, lá. Fora trabalhar produzindo coisas voltadas para a adoração nos templos e aos deuses, ainda existia o fato de o templo da deusa Diana ser considerado naquela época uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então muitos turistas vinham de outros lugares para visitar esse templo, para conhecer esse templo, e aí comprava um santinho, vamos botar assim, comprava um artefato ali, comprava um item voltado ao templo, coisas que aqueles homens produziam. Então, uma cidade, o que gira em torno dela ali é idolatria. São templos, é a economia, é tudo. O que gira em torno da cidade de Éfeso é idolatria. E nesse lugar, irmãos, Deus chama o apóstolo Paulo, lá em Atos a gente vai ver isso. Deus chama o apóstolo Paulo para pregar o evangelho naquele lugar. E naquele lugar houve um avivamento, porque o apóstolo Paulo chegou com a palavra de Deus, chegou com o evangelho, e muitos homens e mulheres começaram a crer e se render ao Senhor. Muitos homens e mulheres que adoravam esses deuses abandonaram as suas práticas e começaram a crer no Senhor. Ali Paulo planta a igreja de Éfeso, com a ajuda de Priscila e Áquila, cooperadores de Paulo ali. Eles iniciam plantando a igreja, se reunindo aos sábados para poder explicar a palavra de Deus para o povo, para poder debater a palavra de Deus. Depois de um tempo, o Senhor enviou um homem muito sábio na palavra, Apolo, e Apolo foi para lá também para ajudar a pastorear aquela igreja. Ali, o próprio Paulo, junto com seus cooperadores, levantaram homens para cuidar daquele povo. Depois de um tempo, Timóteo foi o pastor dessa igreja. Depois de um tempo, a história vai dizer, a tradição vai dizer que o apóstolo João foi o pastor dessa igreja de Éfeso. Era uma igreja plantada no meio sombrio, uma igreja que vivia no meio das trevas, mas que estava sendo muito bem alimentada pela palavra de Deus. Uma igreja que estava recebendo a palavra, o evangelho do Senhor, e estava frutificando. Uma igreja que o evangelho estava transformando as vidas daquelas pessoas que criam na mensagem. É nesse contexto que nós temos na cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, que nós devemos analisar as palavras de Jesus. Entendido isso, irmãos, agora nós podemos olhar um pouco melhor para de ler. A primeira coisa, no versículo 1, o que nós encontramos aqui é a palavra do Senhor Jesus direcionada para João, mandando ele escrever essa carta. E essa é a mensagem de quem? O Senhor Jesus diz: daquele
que segura na mão direita a sua igreja. Daquele que tem na sua mão direita todas as igrejas. Essa é a palavra que nós encontramos no versículo 1. Lembrando que nós falamos aqui no domingo passado, que Jesus é o pastor das igrejas. É Jesus quem cuida e pastoreia cada uma dessas igrejas, irmãos. Os homens que lideravam essas igrejas eram os seus copastores. Assim como eu sou copastor da igreja, é Jesus. É Ele que pastoreia cada uma das igrejas. E Ele vai mostrar no versículo 1, dizendo isso, olha, eu tenho na minha mão as igrejas. E mais, Ele vai dizer, olha, eu ando entre os 7 candelabros de ouro. Como nós falamos no domingo passado, esses candelabros de ouro, o próprio Senhor Jesus vai explicar que representa as igrejas para as quais João iria escrever as cartas. Então, no domingo passado, a gente leu que Jesus está entre as igrejas. Agora, no versículo 1, o Senhor Jesus declara, eu ando por entre as igrejas, mostrando que Jesus está passeando por suas igrejas mesmo. Ele está entre o seu povo. Ele não está parado, ele não está indiferente às suas igrejas, ele não está despercebido ao que está acontecendo em cada uma das suas igrejas, não. O Senhor Jesus passeia por suas igrejas, anda por suas igrejas, e Ele conhece a realidade de cada uma das suas igrejas. Por isso, irmãos, as 7 cartas são 7 cartas diferentes. Cada uma delas, o Senhor Jesus trata de maneira diferente as igrejas. Porque cada igreja é diferente e o Senhor Jesus conhece cada uma delas. E aqui nós vemos isso, o Senhor Jesus declarando isso. Escreva aí, João. Porque eu tenho na minha mão os 7 anjos, eu tenho na minha mão as 7 igrejas, que, como nós falamos aqui, 7 é um número que representa plenitude. Então, quando ele fala sobre 7 igrejas, representa o quê? Todas as igrejas dele. Não somente naquela época, como em todo o tempo que já passou e até hoje. Então, nós, como Igreja Bíblica da Família, estamos na mão de Jesus. Amém? Eu acho que você não entendeu isso. Nós estamos na mão de Jesus, irmãos. Ele anda em nosso meio. Ele passeia em nosso meio. Ele conhece a sua vida, a minha vida, a nossa realidade. Assim como Ele conhece cada uma das igrejas que pertence a Ele. Então, ao escrever isso, ao mandar João escrever isso, ele declara no versículo 2: o Senhor Jesus está dizendo, olha, se eu conheço vocês, né, se eu ando entre vocês, eu sei de tudo que vocês fazem. Se eu passeio por entre as minhas igrejas, se eu ando por entre as minhas igrejas, eu estou vendo tudo que está acontecendo na minha igreja. E aqui já fica uma palavra para o seu coração a respeito sobre a igreja do Senhor no geral. Porque em algum momento, irmãos, você pode pegar o seu celular, olhar para as mídias sociais, olhar para o YouTube, Instagram, WhatsApp e ver que infelizmente por aí tem muitas igrejas que não estão seguindo o caminho do Senhor, que não estão pregando a verdade de Deus, que estão muito mais para lá do que para cá. E talvez você pense assim, mas será que o Senhor não está vendo? Ele está vendo, o Senhor está vendo. O Senhor sabe de todas as coisas, meu irmão. É porque às vezes dá um senso em nós de justiça, né? E dizer assim, Senhor, por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não age? Olha quantas pessoas são enganadas. Mas o Senhor tem o seu tempo, irmãos. O Senhor tem o seu tempo e no momento certo o Senhor agirá. No momento certo o Senhor agirá, porque Ele conhece todas as obras da sua igreja. E é isso que Ele diz para a igreja de Éfeso. É isso que Ele diz para a Igreja Bíblica da Família. Sei de tudo que vocês fazem. Conheço todas as suas obras, como está aí na sua Bíblia. Mas calma, essas não são palavras de botar medo. São palavras de encorajamento. Porque Ele vai dizer, vi o seu trabalho árduo. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, parabéns pelo seu trabalho árduo. Parabéns pela sua perseverança. Cuidado, não deixe que o cão distraia vocês. Olha aqui, olha o que a palavra está dizendo. Vi o seu trabalho árduo.
Conheço o que você está fazendo, como você tem se empenhado na minha obra. Vejo a sua perseverança. Eu sei que você não tolera homens perversos no seu meio. Jesus está elogiando a igreja de Éfeso. Jesus está dando parabéns, vocês estão fazendo as coisas certas. Olha o que ele vai dizer mais no versículo 2: vocês examinaram as pretensões daqueles que se diziam apóstolos, mas na verdade eram mentirosos. E vocês descobriram isso, vocês desmascararam essas pessoas. Vocês analisaram eles e perceberam que eles na verdade não eram apóstolos coisíssimas nenhuma. Eles eram na verdade enganadores, mentirosos. Jesus está parabenizando aquela igreja pelo seu discernimento. Olha, parabenizando pelo seu trabalho, parabenizando porque não é uma igreja que desanima fácil, é uma igreja que persevera, é uma igreja que não tolera pessoas perversas, pessoas que fazem o mal. É uma igreja que descobriu, mostrou quem são os falsos no rebanho de Deus, aqueles que queriam enganar o povo. Eles perceberam, eles examinaram. Versículo 3, Jesus vai elogiar eles, porque eles sofreram por causa do nome de Jesus, com paciência e sem desistir. Sofreram com paciência e sem desistir. Jesus está elogiando a sua igreja em Éfeso. Jesus está elogiando aquela igreja, irmãos. Lembre do contexto que eu passei aqui para você. Se coloque agora no lugar de um cristão em Éfeso naquela época. Uma cidade, como eu falei, idólatra. Uma cidade que o ponto turístico principal dela é um templo de adoração a um falso Deus. E para completar, o imperador romano ainda colocou mais 2 templos aqui para adorar ao imperador. É uma cidade que de esquina a esquina tem gente trabalhando envolvida na idolatria. A economia é sobre isso. É sobre produzir, vender materiais relacionados à mão de obra ali da idolatria. O turismo. Pessoas que vêm para adorar os falsos deuses. Se coloque nesse lugar, meu irmão. Minha irmã, se coloque no lugar de um crente, de um cristão em Éfeso. Eu poderia fazer uma analogia para hoje em dia. Com certeza você talvez conseguiu perceber o que eu quero dizer. Será que hoje nós não vemos por aí pessoas que estão envolvidas em idolatria? Pessoas que estão envolvidas na produção, na fabricação de coisas que são para a idolatria, falsos deuses? Só que hoje em dia a gente vê ali, né? Tem, mas não são tantos assim. A cidade de Éfeso girava em torno disso. E você está lá. E você ouve a pregação do Evangelho naquele lugar, e você crê na mensagem. Você crê na mensagem, você se converte, você se rende ao Senhor, você é convertido pelo Senhor. Só que agora, detalhe que eu não contei para você, você também trabalhava nisso. Você vendia isso, você produzia isso. Quem sabe até você era um dos guias turísticos da cidade. Olha, venha ver, esse é o templo da deusa Artemis. Olha, esse é o Deus, esse é o templo do culto ao imperador. Quem sabe você era um guia turístico? Agora você se converteu. Agora você entende que eles são falsos deuses, deuses mortos, deuses falsos. Agora você adora apenas um Senhor. Agora você segue apenas um Senhor. A sua família está toda envolvida nisso, na idolatria. Você é aquele que quer ser o diferente. Se coloque, irmãos, nessa posição. Por muito menos hoje em dia, quando acontece isso hoje em dia, nós sofremos retaliações, nós sofremos perseguições, piadas, ofensas. Com o que agora você vai trabalhar? Vai continuar produzindo lá o santinho? Vai continuar se ganhando o seu ganha-pão do turismo, da idolatria? Não. Então você vai sofrer perseguição econômica. Porque as pessoas vão querer que você trabalhe nisso. E se você não trabalhar, vai ter que arrumar outra coisa. Mas eu trabalhei a minha vida inteira sobre isso. Os seus pais, os seus irmãos, a sua família vai dizer: você é louco, você é louca.
Você adorou a vida inteira esse falso Deus e agora você está se rendendo a esse Jesus que os cristãos dizem que é o verdadeiro Senhor, que é o verdadeiro Deus. Você é louco. Isso, irmãos, eu estou falando de uma perseguição de família, de pessoas próximas. Quanto mais do império, naquela época, que era uma coisa imposta sobre as pessoas. Se você não participa do culto ao imperador, as pessoas vão olhar para você. Mas é obrigatório adorar o imperador. É obrigatório render louvores ao Senhor, com letra minúscula. Mas você, não, eu tenho apenas um Senhor. Aí nós olhamos, irmãos, tendo isso em mente, nós olhamos agora para as palavras de Jesus para essa igreja. Você concorda comigo que essa igreja é uma igreja que ama o Senhor? Você, com essa breve ilustração que eu tentei trazer aqui para você, você sentiu que essa é uma igreja que ama o Senhor? É uma igreja que trabalha para o Senhor arduamente. Não é trabalha normalmente, é trabalha arduamente. É uma igreja que está envolvida ativamente na obra do Senhor. É uma igreja que está perseverando. É uma igreja que não está tolerando homens maus, como nós falamos aqui. É uma igreja que está sofrendo, irmãos, com paciência, sem desistir, por causa do nome de Jesus. Se fosse alguém que não amasse o Senhor Jesus, na primeira pressão, na segunda pressão, tchau, abandonava. Na primeira perseguição, na primeira provação, tchau Jesus, eu vou continuar com a minha vida de antigamente, que era muito mais fácil. Mas essa é uma igreja que o Senhor Jesus, o pastor dessa igreja, está dizendo: vocês são coisa brava, vocês estão comigo e não abrem mão, vocês estão firmes na rocha, a verdade para vocês é o que importa. É uma igreja que segue a verdade, é uma igreja que segue a palavra. É uma igreja que pode dizer, em outras palavras, a verdade a qualquer custo. É uma igreja que vai bater e dizer: não, o que é que a palavra diz? O que é que o Senhor diz? Então é isso que importa. Irmãos, pensando na igreja de Éfeso, eu pensei na igreja bíblica da família. Você ama o Senhor? Pense comigo sobre isso. Você ama o Senhor? Você, por acaso, tolera homens perversos? Por acaso você concorda com a prática de atitudes pecaminosas? Será que você não concorda que a palavra de Deus é o que guia a sua vida? Você não tem perseverado no caminho do Senhor? Você não sofre por causa do nome de Jesus? Você não sofre por causa do nome que você escolheu seguir e adorar? Então eu pensei muito na gente. Nós somos uma igreja que ama a palavra de Deus, que ama a verdade. Amém? Amém. Só que o Senhor Jesus, ele vira no versículo 4 e ele dá uma parada nos elogios. E ele agora dá uma alerta, dá uma advertência para aquela igreja. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Era uma igreja que faltava amor. Que é isso, pastor? Está dizendo que a igreja bíblica da família não tem amor? Não. Eu quero perguntar isso. Eu quero perguntar para nós: a igreja bíblica da família tem amor? Eu sei que a gente ama a palavra de Deus, eu sei que a gente ama a verdade. A verdade é o que nos guia, né? Nós somos guiados pela verdade de Deus. A palavra diz que o Espírito nos guia a toda a verdade. É a palavra que, né, nosso alimento. Mas aqui há amor. O Senhor Jesus vira para a igreja em Éfeso e diz: vocês abandonaram o primeiro amor.
Arrependam-se. Vejam até que ponto vocês chegaram. Arrependam-se. Voltem às práticas que vocês tinham no início. E aqui, irmãos, eu queria que você pensasse comigo o que seria abandonar o primeiro amor. O que seria abandonar o primeiro amor, para que a gente possa entender um pouco melhor? Você ouviu por aí que o primeiro amor é aquele amor que você tem por Jesus quando você se converte. Lá em não sei quantos anos atrás, que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ali que o amor encheu seu coração e você passou a amar Jesus, que você passou a querer mudar totalmente a sua vida, e você disse: não, agora eu vivo para Jesus, eu sou dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eu vou viver a vida para Deus agora, eu escolho Deus, né? Aquele amor que você sentiu no início. Muitas pessoas vão dizer que esse primeiro amor é isso, mas não faz sentido nenhum, irmãos. Não faz sentido nenhum, porque no início o que nós temos é muita empolgação e pouco amor. No início da caminhada nós temos muito mais empolgação do que amor. Amor é uma coisa que nós vamos crescendo com o tempo, à medida que nós vamos conhecendo as pessoas, à medida que nós vamos sendo expostos a quem nós amamos. Então, não faz sentido dizer que o primeiro amor é aquele amor que você sentiu quando se converteu, irmãos. Esqueça isso. Os pastores, teólogos acreditam que pode ser três coisas. Eu vou trazer aqui as três coisas que podem ser esse abandono do primeiro amor. Muitos acreditam que o abandono do primeiro amor é abandonar o amor a Deus. Muitos pastores vão dizer: olha, essa igreja deixou de amar o Senhor. Eles vão argumentar dizendo que não, essa igreja, ela trabalhava para o Senhor, ela não se corrompia, ela estava firme, mas ela não amava o Senhor de verdade. Ela estava seguindo apenas o ritmo que ela se acostumou a viver. Então, quando o Senhor Jesus chama a atenção deles, está chamando a atenção porque eles perderam o principal amor, que é o amor a Deus. Outros vão dizer que não é o amor a Deus, é o amor pelo próximo. Porque eles vão dizer: ó, essa igreja ama o Senhor. Essa igreja ama o Senhor. Veja, ninguém sofre com paciência, sem desistir, sem amar o Senhor. Ninguém sofre por causa do nome de Jesus, se não amar o Senhor Jesus. Então muitos vão dizer: na verdade o que eles perderam foi o amor ao próximo. Lembrando dos mandamentos do Senhor Jesus: ame a Deus em primeiro lugar e ame o seu próximo como a ti mesmo. Nisso se resumem os mandamentos. E ali muitos vão dizer que abandonar esse primeiro amor é abandonar o amor pelo próximo. E existe a terceira opção, que é os que acreditam que é as duas coisas: é abandonar o amor a Deus e abandonar o amor pelo próximo. Pastor, e o que a pessoa acredita? Eu acredito na terceira opção, e eu vou mostrar para vocês como que eu acredito isso. Eu acabei de dizer mais cedo aqui agora que essa é uma igreja que ama ao Senhor, e eu continuo dizendo isso, irmãos. É uma igreja que ama ao Senhor. Éfeso é uma igreja que ama ao Senhor. Ninguém sofre pelo nome de Jesus, versículo 3, com paciência, sem desistir, se não amar o Senhor. E olhe, baseado em que, pastor Maio, o senhor fala isso? Baseado nas próprias palavras do Senhor Jesus para as outras igrejas. Irmãos, a gente vai falar aqui sobre as outras igrejas, e existiam igrejas piores do que Éfeso, muito piores, como por exemplo, a pior de todas, Laodiceia. E o Senhor Jesus vira para eles e diz: eu disciplino e corrijo quem eu amo. E a forma como Jesus corrige elas são palavras duras. São palavras muito duras. Nós vamos falar aqui sobre a igreja de Laodiceia. As palavras do Senhor Jesus para a igreja de Éfeso não são palavras tão duras. São palavras de tipo assim, de resgate. Ei, vocês estão fazendo tudo certo, mas vocês
Vocês estão sendo reprovados naquilo que é o principal. Vocês estão fazendo tudo certo. Ei, se liguem, galera. Voltem, arrependam-se. Vejam até que ponto vocês chegaram. Voltem ao início, quando vocês praticavam as obras do início. A igreja de Éfeso estava perdendo o amor pelo próximo, irmãos. A igreja de Éfeso estava deixando de amar o próximo, estava deixando de amar uns aos outros, e estava deixando de amar, inclusive, aqueles que os perseguem. Mais uma vez, se colocando no lugar dos irmãos em Éfeso, pense comigo, se fosse você lá, a sua família te perseguindo, os seus amigos te perseguindo, os seus ex-colegas de trabalho te perseguindo, te criticando, te ofendendo, muitas vezes com agressões. Seria fácil amar essas pessoas? Seria fácil amar esses que agora se tornaram inimigos seus? Me lembra do texto da escola bíblica que nós analisamos no domingo passado, de Jeremias capítulo 29, quando o Senhor Jesus dá uma ordenança para o povo que tinha sido levado para o território do inimigo. O Senhor diz para o povo que estava no território do inimigo: olha, nada de revolta, nada de querer o mal da cidade, nada de querer destruir tudinho, nada de querer planejar fuga, nada de querer odiar os seus vizinhos que são dos inimigos. Não. Trabalhem pelo bem da cidade. Reproduzam-se aí. Construam. A prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Irmãos, é uma cidade do inimigo. A cidade do inimigo. A cidade que atacou a minha cidade e me levou prisioneiro. E o Senhor diz: a prosperidade sua depende da prosperidade deles. É como as próprias palavras do Senhor Jesus e da Bíblia, de outros: amem os seus inimigos, orem pelos que os perseguem. A igreja de Éfeso, irmãos, tinha deixado de amar os que os perseguiam. A igreja de Éfeso tinha deixado de amar o próximo. Não era nem só quem perseguia, muitas vezes eram os próprios irmãos. Tinha deixado de amar aqueles com que eles compartilham cadeiras, sentam lado a lado. Eles tinham deixado de amar os perdidos, aqueles que precisam ouvir a mensagem de Jesus. Eles começaram a olhar para a prática do erro e odiar a prática do erro. A gente odeia o pecado, irmãos. A gente odeia quando alguém peca. Mas o que acontece é que a gente não pode odiar quem está pecando. A gente odeia a prática do pecado, a prática do erro. A gente não pode odiar aquele que erra, aquele que está pecando. Nós devemos amar essa pessoa. Nós devemos amar, irmãos, o próximo. Versículo 6 nos mostra isso. O versículo 6 diz que eles odeiam o quê? Os nicolaítas? É isso que está escrito? E vocês odeiam os nicolaítas. É isso que está escrito? Vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Pastor, quem eram esses nicolaítas? Não temos muita certeza a respeito disso, mas alguns teólogos dizem que eles eram pessoas que incentivavam os outros na prática de comer comida adorada, sacrificada a outros ídolos, e também na prática de imoralidade sexual. Ou seja, pecado. Vocês odeiam a prática do pecado, como eu também odeio. O Senhor Jesus, Ele odeia a prática do pecado, assim como nós também odiamos, irmãos. Quando nós vemos alguém matando, quando nós vemos alguém roubando, alguém traindo, alguém mentindo, alguém condenando, a gente odeia isso, mas a gente não pode cair no erro do inimigo de começar a transferir o ódio para as pessoas, porque a Bíblia diz que a gente deve amar essas pessoas,
Porque nós estamos hoje numa posição privilegiada. Hoje nós estamos vivos porque Jesus nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos. Hoje nós podemos ver. Eles estão cegos porque ainda não receberam o amor de Deus, porque ainda não creram na mensagem, porque ainda não se converteram. Mas antigamente nós éramos que nem eles. Nós estávamos na mesma posição dessas pessoas. Nós estávamos pecando, nós estávamos fazendo a bagaçada toda. Mas uma luz brilhou sobre nós, irmãos. Uma graça nos alcançou. Um amor, uma verdade nos libertou, irmãos. É a mesma coisa que essas pessoas precisam. Elas precisam da verdade que liberta. Elas precisam sentir esse amor que nos alcançou, essa graça que nos alcançou. Nós não podemos odiar aqueles que pecam, irmãos. Nós precisamos amar essas pessoas. A igreja de Éfeso havia abandonado o amor pelo próximo. E por último, irmãos, por último e mais terrível, abandonar o amor pelos irmãos. Abandonar o amor por aqueles que nós somos da mesma família. Compartilhamos o mesmo sangue, o sangue de Cristo. A palavra de Deus diz em 1 João, como é que você diz que ama a Deus se você não ama o seu irmão? Como é que você diz que ama a Deus que você não vê, mas não ama o seu irmão que está do seu lado, que você vê? A igreja de Éfeso tinha abandonado o seu primeiro amor. O amor ao próximo. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu pergunto, será que nós temos abandonado o amor de uns pelos outros? Nós temos abandonado o amor ao próximo? Como é que está o nosso grau de tolerância com os outros? Como é que está o nosso grau de um para com o outro? Nós precisamos começar a pensar sobre isso, irmãos. Precisamos começar a pensar sobre o amor que o Senhor nos ofereceu. Será que esse amor nós estamos compartilhando uns com os outros? Às vezes, um irmão, uma irmã falou uma palavra com você e você se ofendeu e guardou isso para você. Sabe uma coisa terrível que acontece comigo como pastor muitas vezes? Eu falo alguma coisa aqui, ou então vivendo aí no dia a dia, aí depois de um tempo, passa um tempo, aí eu vou conversar com alguém, vou conversar com o Yuri. Aí Yuri vira para mim e fala assim, mas Rio, lá, há 2 anos atrás, você falou bem assim, bererê, barará, não sei o que lá. E aquilo ali me ofendeu. E aquilo ali me magoou. Então, Yuri passou 2 anos com um problema comigo sem resolver. Onde está o amor nisso, irmãos? A gente acumula problemas uns com os outros, a gente acumula mágoas, a gente se magoa com besteiras, a gente não exerce o perdão. Eu sou uma pessoa que estou o tempo todo rindo, brincando, estou sempre alegre, mas se eu chegar aqui na igreja com a cara fechada, você já pensa, olha, já tem alguma coisa ali. E se brincar, você pensa que é com você. Como é que está o nosso grau de tolerância com as pessoas, irmãos? De amor, realmente, não é tolerância somente não, é amor mesmo. Amor uns pelos outros. Amor ao próximo. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Não é amar o próximo como nós queremos ser amados, não. Opa, é diferente. Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos e não como nós queremos ser amados, é diferente. Porque quando você fala assim, eu quero ser amado desse jeito, você está colocando a sua perspectiva do que você quer, de como tem que ser com você. Mas cada pessoa é diferente, assim como cada igreja é diferente. E o Senhor Jesus conhece cada igreja, conhece cada pessoa, ama cada igreja e ama cada pessoa. Por isso, paciência.
Paciência, essa ovelha não é sua, essa ovelha é do Senhor. Então, se o irmão chegar aqui com a cara emburrada, ame essa pessoa. Se o irmão chegar aqui e falar uma palavra para você e você não gostou, ame. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que aturar tudinho? Não, meu irmão. Às vezes aquela pessoa está num mau momento. Chame ela para conversar depois. Dizer, ô Sandra, naquele dia você falou aquilo ali comigo, eu vi que você estava muito estressada, mas aquela palavra que você utilizou, aí ela pode dizer, mulher, eu estava no péssimo dia naquele dia, me perdoe. Reconciliação, amor. A igreja de Éfeso, boa na verdade, boa na palavra, tinha conhecimento, a igreja era boa aqui, olha. A igreja conhecia, trabalhava, era fiel, vinha perseguição, não abria mão, servos de Jesus. Mas estava faltando o principal, não amava o próximo. O Senhor Jesus disse, olha, nisto, o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, é João capítulo 13, versículo 35, nisto conhecerão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Bota aí, Camilo, para não parecer que eu estou mentindo. João 13,35, nisto conhecerão que são meus discípulos. João 13,35, se vocês amarem uns aos outros. Discípulo de Cristo é aquele que ama. Discípulo de Cristo é aquele que ama, aquele que perdoa. Será que nós temos amado, irmão? Será que o nosso amor uns pelos outros tem esfriado? Eu quero compartilhar um testemunho meu com uma pessoa aqui da igreja que não tem vergonha nenhuma. Pode ser, Natalício? Pode? Meu irmão Natalício. Tive problema com o irmão Natalício. Eu olhei para ele, comecei a olhar para ele assim, dizer assim, Natalício é chato. Natalício me cansa. Natalício dá trabalho. Comecei a não amar meu irmão. Comecei a não querer estar perto dele. Comecei a querer me afastar. As brincadeiras que ele fazia, eu já não ria da mesma maneira. Pegue o meu testemunho e coloque na sua vida. Se ligue. Às vezes você está passando por isso já. Eu sei que você está rindo com a minha historinha. Mas se ligue, essa é uma palavra para todos nós. Já estava olhando para a Natalícia e falou, meu irmão, fique longe de mim, pelo amor de Deus. Eu estava quase assim. Aí Jesus virou para mim e falou, e você é igual. Eu estou falando da minha forma, né? Mas Jesus falou assim para mim, você é igual. E eu continuo amando você, da mesma maneira que eu amo ele. Eu amo você com o seu jeito. Eu não concordo com o seu jeito. Eu não estou passando pano para você. Eu não estou passando a mão na sua cabeça. Não, eu estou te mudando. Eu estou te aperfeiçoando. Eu estou trabalhando na sua vida. Meu irmão, hoje é dia 2 de fevereiro de 2025. 2 de fevereiro de 2024, eu não era o mesmo. 2 de fevereiro de 2023, eu não era o mesmo. 2 de fevereiro de 2022, 21, 20, 19, eu não era o mesmo. Jesus tem trabalhado na minha vida, na sua vida. Nós nunca somos o mesmo, porque Ele muda as nossas vidas, irmãos. Ele trabalha em nós, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos transforma com o seu amor. Irmãos, quando Jesus falou para mim, o meu amor por Natalício cresceu de maneira tão exponencial, deu um pulo. Hoje Lício pode falar qualquer coisa comigo que eu amo ele. Mas detalhe, ele sabe dessa história porque eu fui até ele. Lício, quero te falar um negócio. Isso, aquilo outro, meu irmão. Me perdoe. Eu amo você. Reconciliação. Amor ao próximo. Amo Natalício. Eu tenho a mesma certeza que ele me ama. Assim como Cristo nos ama. Precisamos parar de querer nos afastar das pessoas e precisamos resolver as coisas e botar o amor em prática, irmãos. Porque, lembre do que eu falei, eu acredito que o primeiro amor não é só a perda do amor pelo próximo, é também a perda do amor por Deus.
O próximo passo, depois de perder o amor ao próximo, é perder o amor ao Senhor. Baseado em quê, pastor? Baseado nas palavras do Senhor Jesus. Se você não se arrepender, versículo 5, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Em outras palavras, se você não se arrepender, igreja de Éfeso, você vai deixar de ser uma igreja minha. Irmãos, a falta de amor na igreja é uma coisa muito séria. Jesus está dizendo, olha, do contrário, se você não se arrepender, virei até você, retirarei seu candelabro do lugar. Jesus está dizendo, virei até você e você vai deixar de ser uma igreja minha. Você vai deixar de me ter presente. Irmãos, muito pior do que Jesus pesar a mão é Jesus tirar a mão, irmãos. Lembre-se disso. As pessoas por aí nas igrejas gostam de dizer essa expressão: Deus vai pesar a mão. Muito pior é Deus tirar. Porque na palavra de Deus mostra que quando Deus entrega os seres humanos ao seu próprio prazer, à sua própria vontade, ao seu próprio querer, é desgraça atrás de desgraça. Mas enquanto o Senhor nos tem nas suas mãos, é graça sobre graça. Irmãos, a perda do amor ao próximo é um primeiro estágio do que pode acontecer depois. Deixar de amar ao Senhor. Pastor, eu não concordo. Eu posso amar ao Senhor sem amar ao meu irmão. Não sei qual é a Bíblia que você está lendo, mas não é essa aqui não. Não sei que pessoas você está ouvindo por aí, mas não é o que o Senhor Jesus diz. O amor ao próximo é fundamental, ao ponto do Senhor Jesus dizer, primeiro de tudo, amem a Deus sobre todas as coisas, e segundo, ame ao próximo como você ama a si mesmo. Lembre-se disso, como você ama a si mesmo e não como você gostaria de ser amado. Como igreja, irmãos, será que nós temos perdido nosso amor de uns pelos outros? A verdade, sem o amor, não vai dar certo. E o amor sem a verdade também não dá certo. Quer ver a prova disso? São igrejas hoje inclusivas. Igrejas que aceitam todas as práticas de pecado. Não, você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo aqui. Mas não é para não. É para todo tipo de pessoa. Venha, continue pecando. Não tem problema se você faz isso. Não tem problema se você... Venha para a igreja. Nós somos inclusivos. Venha aqui, todo mundo que peca e não tem problema. E não prega a palavra de Deus, não prega a verdade de Deus. Tem muita igreja cheia porque a verdade não está. Você lembra daquela expressão, ditado popular que diz assim: a verdade dói? Então, quando não dói, pastor, é porque eu gosto da verdade. Eu gosto quando vem assim a verdade de Deus. Mentira! Porque a verdade, ela ofende o seu ego. A verdade ofende o meu ego. A verdade vai dentro de mim. A verdade é afiada com a espada de 2 gumes. Ela penetra até o mais profundo do meu ser. A verdade diz: você está errado. Arrependa-se. Quem aqui já viu no Instagram o vídeo da pessoa lendo o livro de Provérbios? Aí a pessoa abre o livro de Provérbios, aí de repente vem uma mão e... aí passa uma folha, aí a mão... Ou seja, a cada vez mais que eu leio ali o livro de Provérbios, mais lapado eu recebo. Não é só com o livro de Provérbios não, irmãos. É com a palavra de Deus todinha. A verdade dói, mas a verdade que liberta. É a verdade de Deus que transforma homens mortos em homens vivos. É a verdade de Deus que liberta pecadores e transforma em santos. É a verdade de Deus. Então nós precisamos ser uma igreja equilibrada. Uma igreja que ama a verdade, mas que ama o próximo, que ama os irmãos, que ama os perdidos, que ama os inimigos. Jesus, já estou terminando. Jesus chama aquela igreja a se arrepender. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que arrependimento envolve 3 coisas.
Preste atenção aqui para você entender isso aqui. Arrependimento envolve o quê? Razão. Você precisa saber que está errado. Você precisa saber que o que você fez está errado. Você precisa de ter o conhecimento, razão. Ou seja, a lógica ali, o conhecimento do que você está fazendo, da prática. Por isso que o Senhor Jesus vem para trazer a eles o conhecimento. Ei, vocês abandonaram o primeiro amor. Mas não é só saber o que está errado. A segunda coisa que nós precisamos, irmãos, é da emoção. O arrependimento envolve razão e emoção. Se entristecer pelo que está errado. Irmãos, alerta máximo aqui agora na sua mente. Quando você começa a falar para as pessoas dos seus erros e você não se entristece com isso, cuidado. Você está se amoldando a um padrão de dizer assim: eu erro mesmo, e a minha vida é assim, eu erro e continuo errando, e aí, quem não erra? Cuidado. O erro, o pecado, ele entristece o cristão. O pecado, o erro, leva o cristão a chorar, leva o cristão a se entristecer, porque ele sabe que o pecado ofende a Deus. O pecado é totalmente contrário ao que ele deveria fazer. Então, quando você enche a boca para dizer: eu erro mesmo, eu errei já, isso aí, eu erro de novo, eu errei de novo. Cuidado, meu irmão, se você não está chorando pelo seu pecado, se o seu pecado não te entristece, se o seu pecado, se os seus erros não te colocam para baixo mesmo, e dizer assim: rapaz, como foi que eu fiz isso? Como eu cheguei nesse ponto? Como eu cheguei nesse estágio da minha vida? Se não está acontecendo isso, meu irmão, então não é, está faltando arrependimento. Porque o arrependimento é razão, emoção e vontade. Tem que ter mudança. Tem que ter postura diferente. Tem que ter uma ação diferente da forma como a pessoa está vivendo. Por isso que o pastor Hernandes Dias vai fazer isso. Razão, emoção e vontade. Porque se ficar só na razão e na emoção e não muda, é safadeza. Se for só razão e legalismo sem emoção, virou legalismo. Tipo assim: eu consigo, eu errei agora, mas eu vou conseguir na próxima, eu vou conseguir. E sem razão, sem saber que está errado, ninguém muda. A pessoa pensa que está certo e continua fazendo aquilo ali. Então Jesus chama a igreja a se arrepender. Quem sabe hoje Jesus chama você a se arrepender. Se você abandonou o seu primeiro amor, se você tem deixado de amar as pessoas, se você tem deixado de amar os seus irmãos, o seu próximo, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus familiares, seus inimigos, se você tem deixado de amar as pessoas, pastor, Vitória, é porque, Vitória, você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Se você soubesse o que aquela pessoa fez comigo, você não ia me pedir para amar ela. Mas espera aí, quem está pedindo é Vitória? Quem está pedindo sou eu? Ou quem está mandando é o Senhor Jesus? A gente amar o próximo, a gente amar quem nos ofendeu, a gente amar quem nos entristeceu. Irmãos, eu sei que não é fácil não, mas nós precisamos olhar para o amor de Jesus por nós. A que ponto chegou o amor de Jesus por nós, que o ofendemos, que o tratamos com desrespeito? E muitas vezes foram várias circunstâncias, de maneiras diferentes. Nós ofendemos o Senhor e Ele continua a nos amar, continua a nos perdoar, continua a nos transformar diariamente, a nos realinhar. Jesus está chamando a igreja de Éfeso a um alinhamento. Diz assim: está torto, vem para cá. É o que Jesus chama a minha vida, a sua vida. Onde é que está torto, meu irmão, minha irmã? Onde é que está fora da vontade de Deus? Se alinhe hoje com a vontade de Deus, irmãos. Arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje em nome de Jesus. Por fim, a palavra no versículo 7 diz assim: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, ele continua a falar com cada um de nós. Eu não estou falando aqui. Quem está falando aqui é o Espírito Santo com cada um de nós. É Ele que está falando com cada um de nós. E existe uma promessa no final. Para todas as igrejas, nós vamos ver, existe uma promessa no final. Para a igreja de Éfeso, é muito específica, irmãos. É muito específica. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A cidade de Éfeso era reconhecida. O símbolo da cidade de Éfeso era o que? Adivinha? Uma árvore. Por que, pastor? Porque a deusa Ártemis ou a deusa Diana eram deusas o que? Da vegetação, das florestas, da vida, como eles queriam dizer. Então, o símbolo da cidade de Éfeso, alguns historiadores vão dizer isso, era uma árvore. Éfeso era conhecida por uma árvore. Eles pensavam que a vida viria por adorar aqueles deuses. E Jesus vira para eles e diz: a vida vem a quem me segue. A vida vem àquele que me busca. A vida vem ao vitorioso, aquele que perseverar no meu caminho, aquele que vier me encontrar. A estes eu darei o fruto da árvore da vida, da verdadeira árvore da vida. Os efésios pensavam que a deusa Ártemis, a deusa Diana que daria vida a eles. E Jesus está dizendo: vocês estão enganados. Eu tenho a vida para dar para vocês. Detalhe que não é coincidência, é proposital. Jesus, ele carregou uma espécie de árvore. Jesus carregou uma madeira nos seus ombros. E por cristoincidência, essa madeira representa o início da vida para nós. Foi na cruz, irmãos, foi no madeiro que Jesus foi crucificado. Foi a partir dali, irmãos, foi naquele sacrifício que pôde haver vida para nós. O cordeiro foi sacrificado. Não foi essa deusa falsa, não foi aquela deusa falsa, foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi sacrificado numa árvore, no madeiro, para trazer vida àqueles que o adoram e somente a Ele. Jesus chama a igreja de Éfeso a realinhar no caminho do cordeiro, do caminho dele, assim como Jesus nos chama hoje. Jesus nos chama hoje a amar mais o próximo, para que a gente não deixe de amar o próprio Senhor. Talvez você pense assim: pastor, eu não preciso do próximo para amar o Senhor. Você está totalmente enganado. Você está totalmente enganado. Pastor, eu não preciso dos meus irmãos para amar o Senhor. Então você não entendeu o que o Senhor fala em toda a sua palavra. Eu não preciso dessas pessoas com quem eu não estou falando. Nós precisamos, irmãos, começar a olhar com os olhos do Senhor para as pessoas. Precisamos reconhecer que as pessoas difíceis são fundamentais para nós. As pessoas difíceis que nós consideramos difíceis são amadas pelo Senhor. As pessoas que nós dizemos que tem problemas, aquela pessoa tem problema, são amadas pelo Senhor. E nós devemos também amar, irmãos. Nós também devemos nos aproximar dessas pessoas e amar elas. Quando a gente ouve a palavra de Deus e é algo para nós, a nossa carne tem a tendência a endurecer o nosso coração. Por isso eu queria repetir as palavras finais do versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando com você, meu irmão e minha irmã. O
O Senhor está falando com você. O Senhor está falando com você. Não desvie o pensamento, não desvie o olhar, não desvie a atenção. O Senhor está falando com você. Ame as pessoas. Eu sei que é difícil. Todo mundo tem alguém difícil para amar. Não tem? Sendo nós mesmos os primeiros. Irmãos, eu tenho uma esposa que é uma guerreira. Ela me ama. Você não tem ideia de quanto eu sou difícil. Não, eu sei, pastor. Imagine só. Ela sabe que eu sou difícil. E ela me ama, irmãos. E ela me ama. Ah, pastor, mas é porque é esposa. É porque a gente gosta de diminuir as coisas, irmãos. A gente sempre gosta de diminuir. O Senhor nos chama, nos dá um alerta, para que nesse tempo a igreja se levante como uma igreja que ama a verdade, que batalha pela palavra de Deus. Está aqui quem batalha pela palavra de Deus. Está aqui quem vai bater o pé e dizer: a palavra de Deus diz isso. Mas está aqui alguém também que vai dizer: olha, uns aos outros, tatua isso aqui, bota isso aqui, ama. Irmãos, quando eu não amo você, o Senhor me traz a lembrança: eu não estou amando fulano, eu não estou amando Beltrano, eu não estou amando ciclano. Nós precisamos nos amar mais, amar verdadeiramente, boca para fora, porque senão, irmãos, a gente vai esfriar no nosso amor pelo Senhor. Por isso que a palavra o tempo todo diz: olha, congreguem, não deixem de congregar. Amem uns aos outros, orem uns pelos outros, edifiquem uns aos outros, ensinem uns aos outros. Em outras palavras, não tem esse versículo, mas é como se eu pudesse dizer: vocês precisam uns dos outros. E a igreja de Éfeso estava pensando que não precisava. Não precisava. Por quê? Voltar às práticas que vocês praticavam no início. Às vezes essa igreja evangelizava naquela época. Às vezes essa igreja pregava o evangelho para os idólatras. Mas as pessoas não ouvem. Aí eles pararam. Às vezes eles visitavam as pessoas, mas as pessoas não são receptivas. E eles pararam. As obras, o Senhor Jesus não disse quais são que eles praticavam no início, mas nos mostra que está diretamente relacionado com o próximo. Então, o amor pelo próximo perdido. Vou inverter a frase. Perdido o amor ao próximo, liga o alerta. A chance de perder o amor ao Senhor está a um passo de distância. Vamos orar, irmãos. Dessa noite vamos orar de verdade. Vamos orar para que o Senhor, que sonda os nossos corações, possa nos mostrar se é conosco o que Ele está falando. Se é comigo, se é com você. Vamos orar nessa noite para saber como está o nosso amor. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos.